Amém. Porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E este sentimento só é comunicado a cada um de nós através do Santo Espírito, que nos informa, que nos inspira para que a nossa vida possa ser mudada, para que a nossa vida possa ser verdadeiramente uma referência também para os outros que connosco convivem e para nós na nossa caminhada, para que realmente sejamos influenciados por esta pessoa tão maravilhosa que faz parte da Santíssima Trindade. Amém? Então é grato vermos, e estamos já no próximo fim de semana, na próxima semana, iremos finalizar esta série sobre o Espírito Santo. Claro que fica muita coisa por dizer, não há tempo para, digamos, albergar todas as áreas que eu gostaria de falar com os irmãos e de meditarmos sobre alguma coisa tão importante como é este Espírito Santo Consolador, que é bênção para a nossa vida, que faz parte da nossa caminhada, que nos influencia, que nos inspira e que nós vimos realmente, e é bom vermos um grupo desde o princípio da série que tem estado quintas-feiras após quinta-feira a aprender, mas para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar todas, no final da série nós vamos disponibilizar na internet e depois vamos anunciar para os irmãos que quiserem rever e os irmãos que faltaram algumas sessões para poderem relembrar algum ensino que eu acho que tem sido importante e que temos desbravado através da Palavra de Deus, porque não são palavras minhas, são palavras que estão escritas na Palavra de Deus. Mas mais uma vez vamos fazer uma revisão muito rápida e geral de tudo aquilo desde o princípio. Nós falámos na primeira vez do Consolador, o nosso amigo especial, aquele que nos iria ajudar na nossa vida, nos ia instruir, que tornaria Deus mais real para nós, que encheria a nossa vida de amor. Depois analisámos na outra sessão o facto do Espírito Santo dar vida e saúde para o corpo e espírito e nos dar, e isto é tão importante, um real propósito para a nossa vida. Amém, irmãos? Sem propósito não conseguimos, irmãos. Mas o Espírito Santo dá-nos esse propósito. E na última semana abordámos o facto do Espírito Santo nos ajudar a orar, a adorar a Deus, a confessar e a mostrar-nos o que pedir e a orar através de nós. Nas próximas 2 semanas nós iremos continuar a falar, já começando nesta, do Espírito Santo, hoje vamos falar da sua função na igreja e o que a Palavra de Deus nos diz sobre esta pessoa bendita, ok? Então o Espírito Santo continua a ser uma das figuras mais controversas da Bíblia. Porquê? Ainda hoje há diferentes linhas teológicas que divergem quanto à sua atuação nos dias atuais. E durante muito tempo, pouco se ouvia falar e pregar sobre esta pessoa da Santíssima Trindade. Foi um pouco negligenciado. Era às vezes pouco pregada, que havia ali parece que um tabu. Era mais comum ouvir falar de Deus Pai e de Jesus Cristo, mas o Espírito Santo realmente às vezes havia ali algum problema de se falar e de pregar sobre este assunto. Sabemos nós como igreja qual é verdadeiramente a função do Espírito Santo, meus queridos? Esta é a pergunta que fica no ar. Compreendemos porque é que ele é tão importante para a igreja e então a igreja atual mais que nunca? Vamos ver com algum detalhe, não o detalhe possível, mas com algum detalhe, o ministério do Espírito Santo e como é que ele atua na igreja. Ok, irmãos? Então estão dispostos a caminhar nesta viagem comigo? Não vai ser muito longa, porque ainda vamos ter mais uma lição, mas de qualquer forma vamos estar atentos. Tal como vimos noutras lições, o Espírito Santo, já falámos nisto, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o que significa que ele é Deus. Ele habita no cristão e ele é responsável por levá-lo a crer em Deus e no arrependimento dos pecados. Muitos tratam o Espírito Santo de Deus como se fosse uma energia, algo que o cristão controla e dá-lhe poderes, mas o Espírito Santo é uma pessoa, meus queridos irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia é clara quando nos mostra que não somos nós que mandamos ou sopramos o Espírito Santo, mas é Ele quem nos guia. É Ele quem controla a sua igreja, que dirige a sua igreja. E vemos isso aqui numa passagem muito interessante em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Podemos abrir.
no versos 6 e 7. E aqui fala-nos que quando Paulo estava a viajar numa missão e o Espírito Santo alterou-lhe completamente os planos. E esta passagem diz precisamente aqui: e passando pela Frígia, pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Vemos que Paulo ia numa direção e ele foi impedido pelo Espírito Santo e depois é conduzido pelo Espírito Santo outra vez para a Macedónia. O Espírito Santo, meus caros irmãos, é o próprio Deus que habita no cristão e capacita a vivermos uma vida que Jesus já tem preparado para nós. Nós vimos na primeira lição que Jesus subiria aos céus e rogaria ao Pai para lhe dar outro Consolador. É interessante. Jesus está a colocar o Espírito Santo no mesmo patamar dele próprio, como se dissesse: eu sou o primeiro Consolador, porém o Pai vos vai enviar outro. Isto o que é que prova, irmãos? A divindade do Espírito Santo. Se Jesus é Deus e afirma que o Espírito Santo está no mesmo patamar, logo, por associação de ideias, ele é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Concordam comigo, irmãos? Isto é muito fácil. Também concluímos que o Espírito Santo tem hoje connosco o mesmo papel que Jesus tinha com os seus discípulos. Jesus era o líder, Jesus era o amigo, o conselheiro, consolador, pastor, advogado, e tudo isto é função do Espírito Santo hoje nas nossas vidas. Amém? Por isso nós intitulamos esta série o Consolador. Mas ele é conselheiro, ele é amigo, ele é advogado. Então é isso que nós temos que contar. Qual é a função do Espírito Santo? Vimos que o Espírito Santo é aquele que nos capacita e que nos conduz na nossa vida cristã. Aí estamos todos de acordo. Vamos aprender a ênfase que Jesus dá à obra do Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, vamos abrir também agora e vamos passar a ler algumas passagens em João, no livro de João. João 14. Vamos ler o verso 16 e a primeira parte do verso 17, porque nós vamos começar aqui por este subtítulo, o Espírito da Verdade, que é uma das citações do que é o Espírito Santo. E diz assim, a começar no verso 16, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da Verdade, atenção a esta expressão, irmãos, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Vamos ler só até aqui. Jesus aqui chama ao Espírito de, como vemos na última lição, de Paracleto, que significa ser chamado para o lado de alguém, mas também ele usa esta expressão muito importante, é o Espírito da Verdade. Isto significa que ele é o único verdadeiro e somente podemos chegar à verdade por meio dele. Vemos isto muito permanentemente na vida de Paulo. Antes de receber o Espírito Santo, Paulo já possuía todo o conhecimento da Escritura judaica, porém foi só depois da atuação do Espírito Santo que ele chegou à verdade. Amém? E aqui a segunda parte do verso 17 diz, porque este Espírito habita convosco e estará em vós. E isto tem a ver com a segunda parte que vamos falar. O Espírito Santo habita em nós. E esta segunda parte é muito importante do verso, porque o Espírito Santo, irmãos, ele habita em cada um de nós. A partir do momento que nós o recebemos como Senhor e Salvador nas nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós. Amém, irmãos? E se formos ver na Palavra de Deus, desde o Velho Testamento, o Espírito Santo sempre atuou na terra. Vemos no Antigo Testamento, no Velho Testamento, tantos exemplos. Vemos um exemplo em Gênesis 41, não é preciso abrir, mas os irmãos poderão ler em casa este capítulo muito interessante. Ele capacita José para a interpretação dos sonhos de Faraó. Lembram-se deste episódio? Depois, em Juízes 6:34, ele capacitou Gideão na liderança. Vamos ler já agora Juízes, Velho Testamento. Juízes
6:34. E depois não fechem, porque vamos ler mais um versículo neste mesmo livro. Juízes 6:34. Então diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os ebezeritas se juntaram após ele. Algumas versões falam: então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Então é uma ação do Espírito Santo muito forte, e no mesmo livro de Juízes, mais uns capítulos à frente, no capítulo 14 e no verso 6, vemos aqui o relato sobre Sansão quando estava a lutar com um leão, quando lhe apareceu à frente o leão. E o que é que nós vemos aqui? Juízes, no capítulo 14 e no verso 6, que diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão apossadamente que o fendeu de alto a baixo. Estamos a falar do leão, como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber aquilo que tinha feito. Porém o Espírito do Senhor se apossou dele. Vejam a ação do Espírito Santo, tão importante, irmãos, tão importante. E depois também vemos em Isaías 48, não vale a pena abrir, mas fala através do Espírito Santo, falar através dos profetas. Então temos vários exemplos na Bíblia Sagrada. Podíamos estar aqui a contar imensos episódios, mas nós vemos que o Espírito Santo de Deus atuava de forma pontual na vida destes homens. E após a ascensão de Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Nós também vimos isto. E não é tão reconfortante, meus queridos irmãos, nós como filhos de Deus, como cristãos, que compreendemos que o próprio Deus habita em nós? Que privilégio, irmãos. O próprio Deus habita em nós. Portanto, não há nenhuma mentira, nenhum falso ensino, nenhum pecado, nenhuma armadilha de Satanás que vai prevalecer contra a Igreja de Cristo, porque maior é aquele que está em nós. 1 de João, no capítulo 4, os irmãos podem depois ler em casa. Maior é aquilo que está em nós. Amém? Depois o Espírito Santo também nos vai ensinar e nos vai fazer lembrar. Vamos voltar ao Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E vamos ler o verso 26. Já lemos na última lição, ou na penúltima, já não me lembro. De qualquer forma, vamos relembrar este versículo, porque é muito importante, que tem a ver com isto. Ele vai nos fazer lembrar e vai nos ensinar. E ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Vos fará lembrar. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo é como se fosse o nosso professor, o nosso tutor, para que nós possamos compreender verdadeiramente os ensinos, não só da lei de Moisés, mas de todas as profecias e do próprio Jesus Cristo, que é tão importante para a nossa vida. Vemos que, porque por mais que os discípulos andassem com Cristo, os apóstolos eram incapazes de compreender verdadeiramente todo o seu ensino e a sua identidade em pleno. Depois de tanto tempo juntos, eles ainda não compreendiam qual era a necessidade de Cristo padecer e morrer. E em João 14:8, não vale a pena abrir, mas só vou citar. João 14:8, nós vemos aqui um episódio muito interessante em que Filipe pede a Jesus para lhe mostrar o Pai. Que ele diz: mostra-me o Pai. Sem entender que em Cristo estava a plenitude da divindade. Então ele não tinha esta compreensão. E nós muitas vezes, sem a luz do Espírito Santo, meus queridos irmãos, eles nunca, e como eles, nós não compreendemos muitas vezes qual é o processo da obra redentora de Cristo. Mas a partir do momento em que nós damos este passo, em que recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, nós verdadeiramente temos quase como uma abertura completa da nossa visão e compreendemos o papel redentor de Cristo nas nossas vidas. Paulo diz que o Evangelho é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. 1 de Coríntios, no capítulo 1, verso 23. Mas após a ressurreição de Cristo, vejam que os discípulos têm verdadeiramente a compreensão das Escrituras, só precisamente após a ressurreição de Cristo. Apenas o Espírito Santo é capaz de remover o véu
que está no coração dos homens, que impede que compreendam a verdade sobre Deus e Jesus Cristo, Deus Filho. Vamos ler em 2 de Coríntios, no capítulo 3. Segunda de Coríntios, no capítulo 3, e 2 versículos, 16 a 18. E a palavra de Deus diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Que bênção maravilhosa esta passagem. Além de nos ensinar, o Espírito Santo lembra-nos de tudo aquilo que Cristo nos prometeu. Por isso eu falei naquilo, Ele chama-nos à lembrança, verdades, promessas infindáveis que estão na palavra de Deus. Ele traz-nos o consolo, Ele traz-nos a lembrança das verdadeiras palavras do Senhor e a convicção de que elas são mesmo verdade. Ele traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém, irmãos? Quando muitas vezes estamos tão esquecidos pelos problemas da vida, quando as lutas são tão grandes, é o Espírito Santo que nos traz à memória verdadeiramente aquilo que nos dá esperança. Em Lamentações de Jeremias 3:21, não vale a pena abrir, eu vou só citar, Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. É isto que o profeta dizia. Disso me recordarei no meu coração, por isso e por causa disto eu tenho esperança. Depois o Espírito Santo é o nosso advogado. Amém? E às vezes um advogado faz mesmo muito jeito, para não dizer quase sempre. É aquele que nos defende. E um dos sentidos da palavra paracleto é precisamente advogado. E nós vimos que Jesus Cristo é o nosso advogado perante o Pai. É ou não, irmãos? Vamos ler em 1 João, porque há aqui irmãos que ainda são novos na fé. 1 João no capítulo 2 e no verso 1. Capítulo 2, verso 1. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Amém. Glória a Deus por este advogado que nós temos. É o nosso advogado perante o Pai. Se nós pecarmos, podemos arrepender-nos e descansar, porque sabemos que Cristo nos justifica perante o Senhor. Ou seja, Jesus intercede por nós. Mas é interessante também, irmãos, que o Espírito Santo também é nosso advogado. Mas talvez de uma forma diferente. O Espírito Santo intercede em nós. Ok? Jesus intercede por nós, o Espírito Santo intercede em nós. Ele auxilia-nos na nossa fraqueza. Se nós não sabemos orar como convém, também sabemos que o Espírito intercede por nós, diz a palavra de Deus, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, que não pode ser expressado em palavras. E vimos isto na última lição, em Romanos, no capítulo 8, 26 e 27. Os irmãos podem rever em vossas casas. É também o próprio Espírito que gera em nós o desejo de orarmos. Nós vimos isso na última lição. Humanamente nós não temos desejo. E o diabo tira-nos este desejo com situações que nos distraem da nossa vida, as coisas que nos embaraçam, que nos tiram e dão-nos tempo para tudo, mas para orar não há tempo. Mas o Espírito Santo é Ele que nos convence, que nos dá este desejo de buscarmos a Deus com um coração sincero. Sem este Espírito não há possibilidade de nós verdadeiramente buscarmos a Deus. Em Romanos 3 podem abrir, que está uma série de situações que falam deste tema. Jesus prometeu que quando a sua igreja fosse perseguida e colocada perante reis e governadores, nós seríamos testemunhas a seu respeito. Não precisaríamos de nos preocupar com o que dizer, porque o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Vamos ler em Mateus, no capítulo 10. Mateus capítulo 10.
e o verso 16 a 20, que diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por vós e em vós. Amém, irmãos? É o Espírito Santo. E um exemplo claro disto também na palavra de Deus é sobre Estevão, quando nenhum dos mestres de Israel conseguiam resistir à sabedoria deste homem e ao Espírito como ele falava. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, já agora, irmãos, no capítulo 6 e verso 10. Atos dos Apóstolos. Podemos ler o verso 9 também. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Vejam, irmãos, tremendo. Não era a sabedoria de Estevão, não era aquilo que eram as suas palavras, mas era o Espírito Santo que estava a falar por ele. E nós vemos na terra, quando Jesus estava neste mundo, nesta terra, Jesus falava pelos seus discípulos, e hoje nós vemos que o Espírito Santo é Ele que fala por nós. Amém? Temos este alto privilégio. Amém? O Espírito Santo também é uma prerrogativa, Ele vai dar testemunho e faz com que nesta situação nós possamos dar testemunho dEle, precisamente. Ele vai nos dar testemunho de Cristo a nós. E como sabem, ser testemunha é ter visto, ouvido ou experimentado algo. É o Espírito Santo que nos dá o testemunho de Cristo. Por isso nós temos a certeza da vida e obra de Cristo, e assim podemos verdadeiramente dar testemunho dele. O Espírito Santo transforma-nos. Nós vemos o caso do apóstolo Paulo, meus queridos. Ele passa de perseguidor a apóstolo. Ele passa de perseguidor a testemunha. Vejam a grande mudança que o Espírito Santo fez na vida daquele homem. Em Atos, no capítulo 1 e verso 8, e nós lemos já esta passagem, quando fala em nós sermos revestidos de poder e sermos testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria e todos os confins da terra. Quando ele fala que nós sermos revestidos de poder, não só significa que nós vamos operar somente nos dons de sinais, de milagres, de curas, mas essencialmente nós sermos usados como testemunhas de Jesus Cristo e falarmos a seu respeito. Daí a importância de nós, como filhos de Deus, não nos calarmos, falarmos deste amor de Deus àqueles que não o conhecem. Qualquer oportunidade que surja, nós não podemos deixar passar, irmãos. Temos que falar deste amor de Deus. É esta a responsabilidade. E é o Espírito Santo que nos convence a esta missão, irmãos. Por isso nós temos que dar abertura verdadeiramente a que o Espírito Santo se possa manifestar na nossa vida. Para que possa provocar em nós, muitas vezes, um dom que está adormecido, porque nós estamos a fechar a porta, mas o Espírito Santo habita dentro de nós para fazer a sua obra. Amém, irmãos? Por isso Paulo diz que nós não precisamos nem de discursos eloquentes, mas precisamos verdadeiramente é de falar de Cristo e do seu sacrifício na cruz por todos nós. Amém? Esta é a nossa missão. É por meio do Espírito Santo que nós proclamamos aquele que não vimos, mas amamos. Amém? Não vimos, mas amamos. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 8, diz: ao qual não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso. Amém, irmãos. Porque fomos feitos testemunhas pela fé. Não apenas cremos, mas o que é que nós fazemos? Nós conhecemos a Deus.
Não é só uma questão de crer, nós conhecemos pela experiência da nossa vida este Senhor Salvador maravilhoso. Amém? E depois há a distribuição de dons espirituais. O revestimento do poder também envolve a distribuição dos dons na igreja, os tais diferentes dons. Lemos esta passagem já na última vez também, em Romanos 12, 6 a 8. 1 Coríntios 12 também, que fala da diversidade de dons, tanto aqueles que são de curas, como os de ajuda, de ensino, e é função do Espírito Santo distribuir precisamente esses dons, conforme a sua vontade e de acordo com o ministério que cada pessoa opera, principalmente na sua igreja, ok, irmãos? Mas também, em 1 Coríntios, no verso 11, no mesmo capítulo, diz que, mas apesar da diversidade de dons e desta distribuição, diz este verso, mas é um só e mesmo Espírito que opera todas estas coisas. Apesar desta diversidade, é o mesmo Espírito. Ele depois distribui conforme é a sua vontade. E conforme Ele vê que é o propósito para cada vida. Amém? Depois o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, já vimos nas outras lições, é responsável pela nossa conversão, é responsável pela mudança da vida de cada um de nós. Nova criatura, é esta mudança, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler em João novamente, no capítulo 16 e no verso 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Portanto, aquilo que eu disse está baseado naquilo que é a palavra de Deus. Mas é verdade que muitos sabemos este verso de cor, é tão conhecido e tão divulgado, mas às vezes não entendemos verdadeiramente a sua profundidade. Em relação ao pecado, nós dificilmente alguém admite que é uma pessoa má. Às vezes até os maiores bandidos, no fundo são boas pessoas. Lá no fundo, mas mesmo muito no fundo. Porque, humanamente falando, é difícil nós admitirmos que somos maus. O Espírito Santo, por bem, nos revela aquilo que está mal na nossa vida. Entendemos a necessidade da graça e do perdão para todos nós. E este Espírito Santo, Ele tira-nos desta incredulidade. Ele convence-nos da verdade do Cristo e do verdadeiro Evangelho. Amém, irmãos? É Ele que nos faz esse convencimento. Mas embora todos tenhamos pecados, é interessante que o mais grave e aquilo que nos afasta do perdão de Deus é essencialmente não crer em Cristo e no sacrifício da cruz. Vamos ler no mesmo livro de João, no capítulo 16 e no verso 9. Quando anteriormente nós lemos o verso 8, e quando Ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do verso 9 diz, do pecado porque não crê em mim. Portanto, vejam a gravidade deste pecado quando as pessoas não creem neste sacrifício, quando rejeitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todos os outros pecados que nós possamos ter cometidos, eles podem ser redimidos e apagados, mas apenas se crermos, e isto é essencial, que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém, irmãos? Depois, e o Espírito Santo convence-nos também da justiça. Quando convencidos do pecado, temos a plena convicção que não há justiça própria. Nada que eu faça, nenhuma boa ação, poderá justificar-me do meu pecado perante Deus. Todos sabemos isso. Porém, Deus fez justiça por quem? Por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. A justiça que vem pela fé em Cristo, que se ofereceu como sacrifício por todo aquele que nele crê. Todo o homem pecou, todo o homem precisa da graça de Deus. Mas qual é o único meio? É por meio da justificação em Cristo Jesus. Podemos ler depois em casa, Romanos no capítulo 3, versos 21 a 26. E é dessa justiça, precisamente, que o Espírito Santo nos convence. Amém? Ele também convence-nos do juízo. Toda a maldade, o pecado e o próprio Satanás, eles já estão condenados. A sentença já está dada.
Os pecados daqueles que creem na justiça de Deus foram condenados na cruz. O nosso pecado, meus queridos irmãos, já não nos pode escravizar mais. Já não somos mais escravos, pois morremos para ele. E toda a maldade que existe neste mundo será condenada quando Jesus voltar novamente para buscar os seus. Amém. Então, se toda a maldade que havia em mim já foi condenada, logo nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus pode prevalecer. E o Consolador, este Espírito Santo que nós temos estado a falar, coloca precisamente esta esperança nos nossos corações. O meu e o teu pecado estão condenados. Satanás está condenado e nós estamos justificados em Cristo Jesus. Amém? E para terminar mesmo, o Espírito Santo anunciará as coisas que hão de vir. O Consolador, como nós temos aqui enunciado, também consola a Igreja de Jesus de uma forma particular ao revelar o que Deus tem preparado para nós. Ele abre estes mistérios maravilhosos que muitas vezes estão fechados à nossa mente humana. E algumas vezes no meio da nossa tristeza nós temos ouvido algumas passagens bíblicas que falam como esta: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os irmãos têm e conhecem esta passagem. Mas muitas vezes este versículo digamos, usado um pouco fora do contexto. Esta passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, ela, na verdade, é uma citação de outra palavra que está no Velho Testamento, em Isaías 64, 4, e eu vou ler, que diz: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém. Ele trabalha em nosso favor, irmãos. Que privilégio, irmãos. Este Espírito Consolador, ele trabalha em nosso favor. E vemos, voltando a 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso seguinte, o que é que Paulo fala? Ele prossegue. Mas agora vejam a importância disto, irmãos. E o privilégio que nós temos como neotestamentários, como pessoas realmente já no estado da graça. Ele diz assim: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito. Amém. Vou repetir. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito. Amém. O Espírito Santo revelou à Igreja mistérios antes ocultos, revelou a função da Igreja na terra, revelou as perspectivas da volta do Senhor Jesus, da eternidade com Deus. O Espírito Santo é quem leva a sua Igreja a ansiar pela volta de Cristo, sabendo o quão maravilhoso é estar com o nosso Senhor. Este desejo de nós estarmos com o nosso Senhor, de queremos estar na glória com Ele, verdadeiramente é algo que é colocado no nosso coração através do Espírito Santo de Deus, que nos revela verdadeiramente esta verdade que nós pela fé acreditamos, que se formos fiéis até ao fim, nós vamos estar com Ele para toda a eternidade, na glória. Amém, irmãos? É esta mensagem que eu queria deixar nesta noite para todos nós. Depois, na próxima semana, vamos encerrar com o tema de que é ser cheio do Espírito, como ser cheio do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo e quais são as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em pouco tempo vamos tentar resumir, mas vamos finalizar na próxima quinta-feira, está bem? Então que Deus ricamente vos abençoe e que possa ter sido de bênção também para as vossas vidas. Amém.